Uma boa noite a todos, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Espero que Deus fale ao seu coração poderosamente através dessa palavra. E para tanto eu peço que você abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. Muitos de vocês têm familiaridade com esse texto, é bastante comum, bastante pregado, falado, discutido, estudado, muito conhecido pelos crentes no mundo todo, porque de fato é uma história, é uma cena, é um momento extraordinário. Isaías 6. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto e a borda de seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse: estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou meus lábios com a brasa, disse: veja, esta brasa tocou seus lábios. Sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Então ouvi o Senhor perguntar: quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi: aqui estou, envia-me. Ele disse: vá e diga a este povo: ouçam com atenção, mas não entendam. Observem bem, mas não aprendam. Endureça o coração deste povo, tape os ouvidos e feche os olhos deles. Assim não verão com os olhos, nem ouvirão com os ouvidos, não entenderão com o coração, nem se voltarão para mim a fim de serem curados. Então eu disse: Senhor, até quando isso vai durar? E ele respondeu: até que as cidades fiquem vazias e as casas abandonadas, e toda a terra seja devastada. Até que o Senhor tenha mandado todos embora, e toda a terra de Israel esteja deserta. Se ainda sobreviver uma 10ª parte, um remanescente, ela será invadida outra vez e queimada. Mas assim como o terebinto e o carvalho deixam um toco quando cortados, o toco de Israel será uma semente santa. Até aqui. Pai, ajuda-nos, ajuda-nos. Ajuda-nos com essa Tua palavra que é poderosa. E que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para falar ao coração dos meus irmãos aquilo que eu não posso fazer. Tu sabes que em algumas circunstâncias já tentei, por minhas forças, ajudar alguns no que tange ao assunto que haveremos de tratar hoje. Mas isso é negócio do Senhor, não é negócio de homens. Então fale com eles. Eu sou só um instrumento. Se agrada ao Senhor hoje, usa-me a mim para fazer isso, para falar ao coração dos meus irmãos, mas que seja a Tua voz que eles ouçam e que atendam positivamente em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto é maravilhoso, é extraordinário, aliás, extraordinário, porque pode nos ajudar em muitas questões. Mas hoje, especificamente, eu pretendo ajudar alguns de vocês, porque alguns de vocês, em conversa, eu tenho percebido que têm
têm um chamado da parte de Deus. Alguns outros têm crise justamente porque não compreendem o seu chamado. Alguns estão aguardando que certas coisas aconteçam para que esse chamado seja colocado em prática, em evidência. Mas uma coisa eu quero dizer e afirmar a cada um dos que estão aqui: todos vocês têm um chamado de Deus, cada um para uma obra específica. E Deus unge os seus servos para aquilo que Ele determinou, para aquilo que Ele quer que seja feito. Cada um dentro do dom que Deus também dá, cada um para alguma coisa específica. Nem todos haverão de pregar, como nem todos haverão de ensinar, como nem todos haverão de curar, nem todos haverão de profetizar. Mas todos podem e devem ser um instrumento de Deus, podem servir a Deus e abraçar o ministério, de acordo com o chamado de Deus. A crise de alguns é que não compreende, a crise de outros é que não sentem ser este o momento, a crise de outros é um ponto justamente oposto a isso que eu estou dizendo. É uma crise porque se acha tão suficiente que se acha injustiçado quando não está exercendo o ministério. Mas o que é que Deus espera de nós, afinal? Bem, essa resposta eu não posso dar individualmente para cada um de vocês. Especificamente o que Deus espera de cada um de vocês, eu não tenho condições de dizer isso. Isso somente o próprio Deus pode lhes dizer. Mas eu acredito que através do exemplo de Isaías, disso que está narrado a respeito desse chamado dele, eu posso ajudá-los para que o chamado de vocês, para que o ministério de vocês seja algo de forma poderosa, seja um ministério exponencial. Existem muitas maneiras de você exercer o que Deus te chamou: simplesmente fazendo, ou não entendendo sequer o que Deus te chamou para fazer e fazendo qualquer coisa, ou fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer com a compreensão devida, mas de uma forma que isso produza um impacto na geração, no lugar, no ambiente, na cidade, na igreja. É algo grandioso e poderoso. E você pode escolher como você quer servir a Deus. Alguns preferem sequer servir a Deus, preferem ficar longe do que diz respeito a trabalhos. Eu entendo que alguns dos irmãos que estão aqui, já por terem passado por outras igrejas, têm alguma dificuldade para servir a Deus porque foram feridos e machucados por líderes de outras igrejas, porque foram decepcionados, receberam promessas que não foram cumpridas, não foram valorizados, outros não foram educados, não foram ensinados, e vêm cheio de trauma, e alguns chegam na igreja e a primeira coisa que eu ouço é: pastor, não quero fazer nada, hein? Quero ficar no banco, quero ficar sentado, não quero fazer nada. Eu compreendo. Mas eu quero dizer uma coisa: se o Senhor já te chamou para alguma coisa, não permita que pessoas que te decepcionaram impeçam de você servir a Deus. Porque quando servimos, nós servimos a Deus, embora trabalhemos em favor das pessoas. O teu chamado diz respeito a Deus, não diz respeito a pastor Fábio, nem pastor algum desse mundo. Não são homens que levantam homens. É o Senhor quem levanta pessoas. O Senhor levanta e esse mesmo Senhor capacita. E eu creio que Deus tem nos chamado para coisas grandes. A questão é que eu também tenho compreendido que nem todos têm tido fé para coisas grandes. Alguns por uma humildade verdadeira e pensam de si pouco, ou pensam que têm poucas condições e capacidades para fazer a obra de Deus. E aí, quando pensam em fazer alguma coisa, sempre pensam em fazer algo pequeno. Eu entendo. Mas eu quero dizer que se você quiser servir a Deus de todo o seu coração e abraçar o que Deus tem para você, não vai ser pequeno. Embora talvez não tenha visibilidade nenhuma. Porque há uma diferença entre fazer uma coisa grande e relevante no reino de Deus e fazer algo visível. Muitos são os que têm vontade de trabalhar onde aparece, quando na verdade são poucos os que trabalham em funções que aparecem. A maioria de nós trabalha e nunca os outros vão ver. A maioria de nós faz as coisas acontecerem sem nunca ter sido notada, sem nunca ter recebido um elogio. E eu quero dizer que se você simplesmente sonha com fazer coisas que apareçam,
Questione o seu coração para saber se isso não é só uma vaidade, só uma necessidade de receber o aplauso e o elogio dos homens. Porque se o que você quer é só o elogio, o aplauso dos homens, quando você receber, você terá tudo o que você tinha para receber. E quando chegar diante do Senhor, você não tem mais nada, porque o seu desejo era só o aplauso. Mas se o seu desejo é servir a Deus de todo o coração, seja aparecendo ou não aparecendo, seja quando notarem ou quando não notarem, eu quero desafiar vocês a terem um ministério exponencial, um ministério poderoso. Mas para que isso aconteça não dá para ser feito de qualquer forma. Todos vocês simplesmente agora podem começar a fazer alguma coisa. Isso não significa que você está fazendo o que é a vontade de Deus. Eu quero começar dizendo que ativismo não é necessariamente um ministério. Você pode fazer parte de um ministério, mas não ter um ministério. Você pode trabalhar no ministério na igreja e não ter sido chamado para o ministério. Isso é muito ruim, porque em algum momento da sua trajetória, você vai se frustrar, você vai se decepcionar e vai pôr a culpa inclusive em Deus. Porque você se decepcionou com aquilo que Deus não te chamou para fazer e você obviamente foi frustrado. Aquele que é chamado por Deus compreende, assim como Isaías, e principalmente assim como Jeremias, que o ministério bem-sucedido é aquele que cumpre aquilo para o qual Deus o chamou, não é aquele que tem sucesso diante dos homens. Porque eu tenho compartilhado com alguns irmãos, principalmente no discipulado, que o ministério de Jeremias é um ministério muito interessante. Se Jeremias fosse profeta nos nossos dias, ele seria um profeta que diriam que o ministério dele não teve sucesso, porque ele pregou e ninguém se converteu. Ele profetizou e ninguém mudou o caminho. Ele falava e as pessoas faziam justamente o contrário do que ele rogava que as pessoas fizessem. Hoje, o ministério dele teria sido visto como um ministério fracassado. Só que Deus, assim como chamou Isaías, também chamou Jeremias para pregar, mas não para que o povo se arrependesse. Porque o povo estava tão encharcado de culpa que a pregação daqueles profetas era a própria condenação daquele povo. Era como que essa placa colocada aqui na frente da igreja de proibido estacionar caminhões e você vê um caminhão parado aqui. É só para demonstrar mais uma vez que esses caminhões estão infringindo uma lei, porque essa calçada é rebaixada, já não poderia parar aqui na frente de qualquer forma. Não precisa ter uma placa dessa avisando com a calçada como nós temos aqui. Mas um profeta às vezes pregando é só uma placa colocada na frente de uma calçada rebaixada. A condenação já está dada, mas mais uma vez está sendo anunciado. O ministério de Jeremias foi eficaz, embora ninguém se converteu com a sua pregação. Eu estou dizendo isso porque alguns vão medir o êxito do seu ministério pela quantidade de coisas que acontecem, tendo em vista sucessos humanos. Então, por exemplo, eu ouvi uma vez, eu fiquei bastante chateado de ter ouvido isso. Fiquei chateado porque eu esperava que essa pessoa não dissesse o que disse. Falou assim: nossa, que bênção, Deus está com o pessoal da sua igreja. E eu falei: amém, por que você diz isso? Ele falou: porque a igreja está crescendo. Eu falei: mas essa é a evidência que você tem que Deus está no negócio? Porque a igreja está crescendo? Eu conheço um monte de gente, igreja que está crescendo e não tem Deus nem perto. Só cita Deus, mas não tem Deus nem perto daquelas igrejas. Porque não tem nada a ver com Deus, não se prega sequer o evangelho. Crescimento não é necessariamente fruto de Deus agindo no meio da igreja. E esse irmão identificou que Deus estava na nossa igreja pelo paradigma de que a igreja estava crescendo. Logo, se a matemática ainda vale, na operação inversa, uma igreja que não cresce é uma igreja onde não tem Deus. Então aquele pastor humilde, servo de Deus, dedicado às suas ovelhas, que tem um rebanhozinho de 50 pessoas, num lugarzinho bem lá no meio da favela, bem no meio de um lugar bem simples, está lá naquela luta, aquela dificuldade, Deus não está lá? Porque a igreja não cresce? Esse paradigma não é verdadeiro, mas é verdadeiro de acordo com os padrões mundanos. Porque nos padrões mundanos, uma empresa que dá certo é uma empresa que tem lucro. Não é uma empresa cuja satisfação dos funcionários é garantida, que tem consciência ambiental. Não tem nada a ver essas coisas. O que vale para uma empresa é lucro. E o que vale para a mentalidade mundana de ministério bem-sucedido são vantagens mundanas. Então, por exemplo, um dia eu estava na igreja, quando nós estávamos no outro salão ali ainda,
E eu estava mexendo com alguma coisa que eu não sei o que era lá na igreja, e passou um pastor, que eu conheço já há muito tempo, daqui desse nosso bairrozinho aqui, uma dessas nossas igrejas. Ele passou, parou, e ele me conhece de quando eu era guardinha. E aí ele falou assim: e aí, Fabinho? Porque na época eu era Fabinho, né? E aí, Fabinho, tudo bem? Faz tempo, né? Faz tempo que eu não sou Fabinho. Tudo bem, Fabinho? Tudo bem, pastor. Ele falou assim: e aí, como estão as coisas na igreja? Eu falei: uma bênção, graças a Deus. Aí ele falou assim: e aí, já está tirando um bom salário? Eu parei na hora assim, tipo, é sério? Eu falei: não. Aí ele: então as coisas vão melhorar ainda, precisam melhorar. Porque para ele as coisas estarem bem, as coisas estarem melhorando, é o pastor tirar um bom salário. É assim que é medido. Uma das coisas mais nojentas que eu já pude participar na vida é reunião de pastores. Eu espero em Cristo Jesus que não será mais assim na cidade de Sumaré. Mas as oportunidades que eu tive de me reunir com pastores, a conversa é: quantos membros tem sua igreja? Quase que a conversa é: na sua fazenda, no seu sítio, quantas cabeças de gado tem lá? É mais ou menos assim que funciona. Porque é assim que se mede um ministério que tem êxito. Um ministério de pastor, por exemplo. E o ministério, por exemplo, de pessoas que fazem coisas dentro da igreja é medido por coisas que elas fazem que têm um aparente sucesso. Então eu vou tomar a liberdade de citar aqui, usar como exemplo. Mas, por exemplo, nossa irmã Cibele e o nosso querido irmão Gilmar vieram de uma outra igreja e ela era pastora na outra igreja. E tendo vindo para cá, a pergunta imediata que se faz para ela é: lá você já é pastora? Não, eu ajudo na recepção. Quê? Está rebaixada isso? Como se servir a Deus recepcionando os irmãos fosse menor do que ser pastor. Porque o sucesso do ministério se mede pelo quanto de fama se tem, o quanto de status se tem, o quanto de coisas desse tipo se tem. Mas Deus não mede ministério assim. E eu quero te ajudar, em nome de Jesus, a ter um ministério exponencial. Existem algumas características que são evidenciadas aqui no ministério de Isaías. E a partir desse ministério, eu quero que você aplique isso para a sua vida. Eu acho que eu tornei essa mensagem bem simples para que pudesse ser compreendida. Eu comecei a estudar Isaías 6 e eu fiquei um tempão estudando só essa primeira parte da manifestação de Deus. Quando eu olhei para a minha mensagem, eu falei: meu Deus, eu não vou conseguir pregar isso nunca num dia. Então eu tirei tudo e fiz uma síntese só para falar o meu assunto de hoje. Aí num outro dia eu volto a pregar outras coisas aqui desse texto. Então, uma primeira característica de um ministério exponencial é preciso que a pessoa que tem esse ministério, ela tenha sido impactada por um encontro profundo com Deus. Não existe um ministério exponencial de alguém que não tenha sido marcado por um encontro profundo com Deus. Isaías começa aqui o capítulo 6 com essa frase: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi. Pensou isso? Eu vi o Senhor. Isso é uma ruptura, porque até então Isaías já era profeta. Capítulo 1 ao 5, narra ele em atividades proféticas. Mas nesse momento ele está dizendo: houve uma ruptura no meu ministério. Houve uma ruptura na minha vida. Nesse momento histórico. No ano da morte do rei Uzias. Nesse momento histórico houve uma ruptura no meu ministério e na minha vida. Por quê? Porque eu vi o Senhor. Eu estive face a face com Ele. Eu me encontrei e fui encontrado por Ele. E a partir de então tudo foi transformado. E eu quero dizer para os irmãos, que é uma tristeza para mim como pastor dizer isso, aliás, não são todas as pessoas crentes, não são todas as pessoas que frequentam as igrejas e que trabalham nos ministérios que foram impactados por uma visão de Deus, que foram impactados por um encontro com Deus, aquele encontro que mexe com você de um jeito que nunca mais você é a mesma pessoa. Todas as coisas passam a ser determinadas por esse encontro que você teve. As pessoas vão para a igreja, se emocionam, gostam das músicas, gostam da mensagem, querem Jesus, porque é óbvio, quem não quer Jesus?
Quem não quer Jesus? Alguém aqui quer ir para o inferno? Se você acredita que existe inferno, é impossível você não querer Jesus. Porque se quem pode te livrar do inferno é Jesus, é lógico que eu quero Jesus. Então eu não preciso querer Jesus por causa dele, eu posso querer Jesus só para me livrar do inferno. Mas querer Jesus, gostar de Jesus, aceitar as coisas de Jesus é uma coisa. Ter um encontro com Deus que marque sua vida e determine todos os seus dias a partir de então é outra coisa. E aí você me pergunta, mas eu preciso ver fisicamente? Não, não é isso que está sendo posto aqui. Mas você precisa de algo que marque a sua vida e você fala assim: nesse momento da minha história aconteceu uma ruptura. A minha vida está dividida em antes desse dia e depois desse dia. Assim como a história da humanidade está limitada, ou melhor, está dividida por antes e depois de Cristo, porque ele foi uma ruptura na estrutura social, estrutura política, na estrutura religiosa. Ele foi uma ruptura mundial, é antes e depois de Cristo. Assim também, naquele momento em que você de fato se encontra com Deus, há uma ruptura tão grande que você sabe designar. Esse momento é antes, esse momento é depois. Porque isso aqui fez toda a diferença na minha vida, rompeu minha vida de uma forma que eu tenho uma vida antes e uma vida depois desse fato, desse acontecimento. E você pode hoje estar sentado aqui, estar na igreja há tantos anos e nunca ter tido um encontro desse com o Senhor. Nunca. Quantos são os que nunca tiveram um encontro assim? Muitos, infelizmente. É interessante, eu acho pertinente explicar isso para vocês, que o que estava acontecendo com Isaías aqui era uma visão do Cristo, Jesus, antes de ser Jesus. O Cristo, antes de encarnar, estava ali se manifestando para Isaías, e isso para mim é formidável. No texto hebraico, quando ele fala eu vi o Senhor, ele não está falando eu vi Yahvé, citando o nome dele. Ele fala eu vi Adonai. E não só isso me leva a compreender que o que ele estava vendo ali era a pessoa do Cristo que se manifesta encarnado em Jesus. Não apenas isso, mas João capítulo 12, do versículo 39 ao versículo 41. Lá o próprio Senhor Jesus, citando Isaías, fala, Isaías falou isso, que é um pedaço do que nós lemos, falou isso porque ele viu. Aliás, é o João quem está narrando. Ele viu o Cristo. Ele viu a glória de Cristo. O que Isaías estava presenciando aqui, tanto quanto foi o que Davi também presenciou, quando teve a sua revelação de coisas divinas, ele também presenciou o Cristo antes da história manifestar o Jesus, antes dele encarnar como Jesus. O salmista, lá no Salmo 110, do primeiro versículo, e a carta aos Hebreus cita esse texto, diz assim, o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu coloque todos os teus inimigos por estrado dos teus pés. No português nós lemos, o Senhor disse ao meu Senhor. No hebraico nós lemos, Yahvé disse a Adonai. E aí você lê Hebreus, a carta aos Hebreus está dizendo que aquele salmo está se referindo a Jesus. O Senhor Deus, o Pai, está falando com o Filho. A manifestação que está diante de Isaías aqui é a manifestação do Cristo, como Davi viu, e não só como Davi, mas bem antes dele, Jacó, lá em Gênesis 32, quando se manifesta ali aparentemente um anjo para ele, Adonai está de novo ali se manifestando, e nós cantamos, nós não, porque a gente nunca, eu pelo menos nunca cantei essa musiquinha aqui, né? Mas eu sei que tem uma musiquinha, Jacó segurou o anjo, segurou o anjo, segurou o anjo. Não tem? Os mais antigos aí vão se lembrar. Jacó segurou o anjo. E Jacó prevaleceu, venceu o anjo. Impressionante. Jacó venceu o anjo. E aí você fala, mas o que Jacó fez? Porque o próprio anjo ali é uma palavra que designa mensageiro. É que quando a gente pensa em anjo, a gente já está pensando num ser angelical. Mas não necessariamente um ser angelical. Anjo é mensageiro. Quando Jacó vence o anjo, do que está falando? Que ele lutou mesmo fisicamente, bateu no anjo? Não, o profeta vai dizer o seguinte, Jacó como príncipe lutou com Deus, chorou e lhe suplicou mercê, lhe suplicou misericórdia. Sabe como que vence Deus? Perdendo para ele.
Você quer vencer Deus? Seja derrotado por Ele. Permita-se ser humilhado na sua pequenez, insignificância, e aí você vence Deus, porque a graça e a bondade de Deus vem sobre a sua vida, e não há maior vitória na vida de um pecador como nós, do que a graça de Deus vir sobre nós e nos cobrir totalmente. Isaías, como Davi, como Jacó, está presenciando uma manifestação do Cristo eterno, lá atrás. E é interessante o versículo 2, porque o versículo 2 narra que acima dele havia serafins, cada um com 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Naquela visão de Isaías, mostra alguns seres angelicais, eu não vou me deter muito nisso, eu vou deixar isso para uma outra mensagem, mas é interessante pensar que seres tão magníficos como esses, até eles, diante da presença de Deus, diante de um evento como esse, fica constrangido. E eu fico abobado de saber e de presenciar como é que os crentes estão na igreja e fazem afirmações como a que nós fazemos. Quer ver, por exemplo? Quantos aqui creem que o Senhor está aqui entre nós agora? Amém? E como que isso não te deixa aterrorizado? Como que isso não te deixa perplexo? Como que isso não te deixa arrebatado nos sentidos? Saber que Deus está entre nós. É porque nós fazemos afirmações como essa, mas nós não acreditamos tanto assim. Ou nós acreditamos meio que como uma convicção. Porque quando Deus se manifesta, as pessoas ficam mais pentecostais. Porque dizem, uau, Deus está se manifestando. Mas aí eu fico mais pentecostal porque Deus se manifestou, mas Deus estava aqui o tempo inteiro. É como se eu dissesse assim, quantos de vocês acreditam que o Moisés está aqui? Aí todo mundo que já viu Moisés fala, nós acreditamos. Aí o Moisés levanta e fala oi para vocês. Aí vocês falam, nossa, o Moisés mesmo, ele está aqui mesmo. Mas vocês não acreditavam que ele estava aqui? Vocês já o tinham visto, vocês tinham convicção de que ele estava aqui. Por que agora ficou tão mais animado? Porque na verdade, a questão não tem nada a ver com a presença de Deus. A questão tem a ver com exterioridades místicas. Porque nós somos um povo místico, e se não tiver um negocinho diferente, o povo não dá glória a Deus. Se não tiver um negocinho diferente, não tem reverência, não tem postura, não tem cara no pó. Precisa ter. Se eu estivesse pregando, falando em línguas, a resposta de vocês seria outra. Mas porque eu estou buscando usar um português que você entenda, não tem espiritualidade. Quando estamos diante de Deus, precisa acontecer algo na nossa vida, no nosso coração. E se Deus está aqui agora entre nós, qual é a nossa postura diante dEle? Os serafins diante de Deus, diz o texto que eles têm 6 asas. Com 2 das 6 eles cobriam o rosto. Tipo, eu não sou digno sequer de vê-lo. Não posso olhar para Ele. Com outras 2 eles cobriam os pés. Como quem diz, eu não sou digno que faças nada por mim, que me sirvas, porque é assim que um servo faz, fica no pé do seu senhor. Mas com 2 asas eles voavam. Como quem diz, embora não sou digno de vê-lo, nem de ser servido, estou pronto e disposto a fazer algo, a servi-lo, a trabalhar em favor do que o Senhor quiser. Estou à sua disposição. Um encontro com o Senhor precisa gerar perplexidade. E nós frequentamos cultos que não têm perplexidade. Existem muitos emocionalismos em dados momentos porque acontecem certas coisas. Será que nós precisamos sentir um arrepio para ter certeza que Deus está aqui com a gente? Será que nós precisamos ver alguma coisa para ter certeza de que o Senhor está aqui com a gente? Jesus disse que mais bem-aventurados somos nós que não vemos e cremos, do que aqueles que viram. E nós então somos tidos por Jesus como mais felizes, porque temos a capacidade espiritual de crer naquilo que não é possível vermos. E os crentes estão em busca de ver algo. Ter encontro com Deus não é necessariamente ver algo sobrenatural acontecendo. Por muitos anos eu quis ver uma coisa que eu nunca tinha visto. Aí o seu Oswaldo me chamou um dia lá na chácara dele. Pastor, vamos lá para você ver uns gravetos acender. Eu falava, seu Oswaldo, vamos lá, pastor, vai ter uns gravetos acende mesmo. Tá bom, eu vou lá ver esse trem, seu Oswaldo, vamos lá. Aí fomos lá, né, seu Oswaldo? Seu Oswaldo juntou aquele monte de graveto, colocou numa bacia, ficou num lugar escuro assim.
Sabe aquelas pulseirinhas que se usa em festa de neon, que você torce e ela quebra, fica no braço? É igual aquilo, só que no galinho de árvore. Eu nunca tinha visto. É bonito de ver, é legal para chuchu. Fiquei muito contente de ver, mas não mudou minha vida. Não mudou minha vida. Ali foi um fenômeno, seja espiritual ou seja químico, alguma reação, seja o que for. Foi só um fenômeno. O que muda a vida é o encontro com o Senhor, não o encontro com coisas assim que são místicas. Eu já vi coisa que se eu contar aqui vocês duvidam. Eu já contei, a maioria de vocês aqui sabe, minha mãe era macumbeira, hoje ela não está aqui para levantar a mão e falar, é verdade. Minha mãe era macumbeira, fazia uns trem estranhos. E eu vi cada coisa que se eu contar você não acredita. Rô, você lembra, tem uns trem também que você viu, você lembra? E daí? São só coisas que acontecem. O que transforma uma pessoa é o encontro verdadeiro com Deus, não com uma manifestação só das coisas invisíveis. Até quem não é de Deus faz manifestação de coisas invisíveis, e isso não muda a nossa vida. Isso te torna supersticioso, te torna místico, mas não te torna alguém transformado pela visão da pessoa de Deus. Estar diante de Deus é um evento tão magnífico que constrange até os mais puros serafins. E aí o versículo 3 nós vemos que o impacto que é gerado em Isaías se dá pela contemplação dos atributos de Deus, não é por nenhuma coisa que ele sente. Não é ele não narra nada do que ele está sentindo a não ser pavor. Ele não fala, tive um arrepio, senti um negócio subir aqui na espinha, terra. Ele não faz nada. Ele narra atributos de Deus que estão sendo narrados, e isso é suficiente para transformar a vida dele. Olha o versículo 3 de novo comigo. Diziam em alta voz uns aos outros, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ele fala, eu estou vendo alguém sentado num trono, esse trono está dentro de um templo, não é nem no palácio, o trono está dentro de um templo, quem está lá então é rei e sacerdote. Ele é santo 3 vezes, não significa que é santo Pai, santo Filho e santo Espírito Santo. Essa é uma forma do judeu se comunicar quando ele quer tratar de superlativos, de coisas muito maiores do que uma palavra, um substantivo comum. Então, por exemplo, se eu disser assim, ele é meu amigo, mas se eu disser, ele é meu amigão, se eu quiser ir aumentando, tem um desenho que é meu amigãozão, né? Você vai aumentando, isso é superlativo, você está aumentando a proporção daquilo que você está querendo expressar. E quando vai falar da santidade de Deus, é o atributo que tem que repetir 3 vezes, porque ele não é só santo, nem santo, 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 é o máximo que pode existir disso. Ele não é só santo, 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 mas ele é o Senhor dos exércitos. O poder para fazer tudo e determinar todas as coisas no seu reino está nas suas mãos. É diante desse que ele se encontra, e por presenciar Deus e discernir quem Deus é que é possível que ele seja impactado. Porque se a primeira característica para um ministério exponencial é justamente ter sido impactado por um encontro profundo com Deus, o segundo que vem a reboque disso é que é preciso ter percebido a própria fraqueza e indignidade. Quer ter um ministério exponencial, você precisa reconhecer quem você é de verdade. Parar de pretensão a seu respeito. E parar, por outro lado, de se diminuir demais. Olhar para você e reconhecer de fato quem você é. É importante para que você tenha um ministério conforme Deus quer que você tenha. Só que só é possível você ver quem você é de verdade quando você está diante de Deus. Porque senão você tem a falsa impressão causada sempre pelos outros que estão ao seu redor. Porque tudo o que pensamos de nós, pensamos a partir de uma baliza, pensamos a partir de um padrão, de um gabarito. E qual o gabarito que usamos para avaliar nós? Usamos os outros que estão ao nosso redor. É por isso que nós temos coragem, por exemplo, de julgar alguém que está fazendo uma coisa errada. Porque nós olhamos para ele e pensamos, eu não faria isso, portanto eu posso falar mal dele. Porque coisas que nós mesmos fazemos errado, nós não podemos criticar o outro, porque daí a gente fica com um telhado de vidro. Então a gente fica quieto. Então sempre que pensamos a nosso respeito,
A pergunta é, eu vou pensar em mim comparado com quem? Então olha só, se eu perguntar para você, irmão, você se acha uma pessoa boa? Você se acha uma pessoa justa? A pergunta deveria ser, comparado com quem? Compare-se com o Hitler. Você se acha uma pessoa boa ou justa? Sim ou não? Sim, óbvio. Óbvio. Se alguém aqui não se comparando com o Hitler, não se achar bom, levante a mão discretamente, Torres, pega a arma e vá atrás, porque essa pessoa é perigosíssima. Isso é perigoso. Mas agora, se você tiver que se comparar com aquele que nós temos que nos comparar, que é o próprio Senhor Jesus, Ele é santo, santo e santo. Você para na frente dele. Você tem coragem de dizer que você é bom? Você tem coragem de dizer que você é justo? Tem coragem de dizer que você é misericordioso? Tem coragem de dizer que você é generoso? Tem coragem de elevar alguma virtude sua diante dele? Você só reconhece quem você é de verdade quando você está na presença dele. Longe da presença dele, você está iludido por quem está ao seu redor. E sempre nós nos comparamos com alguém que é pior do que a gente, para tentar gerar algum grau de justiça própria em nós. Então, a não ser a luz da grandeza do próprio Deus, do próprio Senhor, não é possível que nós tenhamos uma percepção adequada a nosso respeito. Se você ler o capítulo 5 de Isaías, te desafio a fazer isso depois na sua casa. No capítulo 5, Isaías está vindo com um monte de profecias, e ele começa a fazer umas profecias muito boas, aliás, corretas, e ele está falando assim, ai de você, e vai citando vários grupos, eu até anotei aqui, vários grupos de pessoas que ele está falando ai. Então ele fala, ai para os ricos e gananciosos, ai para os boêmios, ai para os pecadores, ai para os que acham que sabem de tudo, ai para os beberrões, ai para os corruptos. Ele está falando, ai de você que vai acontecer isso, ai de você que vai acontecer aquilo. Quando ele chega diante do Senhor, ele fala, ai de mim. Porque diante do Senhor o seu julgamento muda. Você para de olhar para o outro e olha para você, porque quem está lascado é você, não é mais o outro, é você, porque você está diante daquele que é perfeito e santo. Só há mudança de vida de verdade para quem se encontra com Jesus. Quem vem para a igreja pode no máximo mudar os hábitos de final de semana. Se você quer um ministério realmente exponencial, você precisa de um encontro com o Senhor. E não só um encontro com o Senhor, mas precisa perceber sua própria fraqueza e indignidade. Ele olha para ele, estando diante do Senhor, e fala, ai de mim, porque os meus olhos viram ao Senhor. Eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Tanto eu quanto o ambiente que eu estou, está tudo perdido. A começar de mim está tudo errado, está tudo perdido. Não está só os outros não, mas a começar de mim, tudo precisa ser mudado. Mas é interessante e muito gracioso saber, versículos 6 e 7 nos mostra isso, que aqueles que reconhecem a sua fraqueza e a sua indignidade, Deus dá a graça do perdão, Deus dá a graça da transformação, Deus dá a graça de ser transformado. Se você quer ser transformado de fato, você precisa começar reconhecendo quem você é de verdade. Enquanto você achar que você não está errado, você não muda. Enquanto você não perceber a sua fraqueza, você não muda. E se você não percebe a sua fraqueza, é porque você não está andando diante do Senhor. Você não se encontrou com Ele. Porque diante dEle, qualquer luz vira trevas. Qualquer luz vira trevas. Porque Ele é a luz verdadeira que vindo ao mundo ilumina todo homem. É maravilhoso ver o Senhor perdoando, como Ele faz com Isaías. É maravilhoso. Veja comigo, é versículo 6 e versículo 7. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou meus lábios com a brasa e disse, veja, essa brasa tocou seus lábios, sua culpa foi removida e os seus pecados foram perdoados. Sua culpa e os seus pecados, você está livre. É isso que te impede de fazer o que você precisa fazer? Então isso está sendo removido da sua vida. Mas isso aconteceu no momento que ele olhou para ele. E veja, irmãos, que ele faz um reconhecimento de si. Ele exclama o que estava acontecendo com ele. E Deus usa de misericórdia para com ele.
Então eu quero desafiar cada um de vocês a, chegando-se próximo a Jesus, percebendo os atributos do Senhor, olhar para você e se comparar com Ele, e vendo onde você está em falta, suplique a Deus a sua misericórdia, porque Ele é tão misericordioso que Ele vai perdoar cada um de nós que está aqui. E só quando isso acontecer, você estará no processo da condição para ter um ministério que vem impactar a todas as coisas, a todas as pessoas, a todos os lugares, de acordo com a vontade de Deus. Tem algo que o Hernandes Dias Lopes fala muito, em muitas pregações ele fala. Ele diz o seguinte: Deus primeiro trabalha na vida do ministro, e depois usa o ministro para o ministério. Deus primeiro trabalha na sua vida, para depois usar a sua vida. Você tem possibilidades e formas de ser usado por Deus. Eu já comecei dizendo isso, essa mensagem. Você pode ser apenas usado por Deus, ou você pode ter um ministério. Ser usado por Deus, até Nabucodonosor foi. Ser usado por Deus, até Ciro o Grande o foi. Ser usado por Deus, até o faraó foi. Se você só quer ser usado por Deus, você não precisa fazer nada. É só ter uma oportunidade, Deus pode te usar. Agora, se você quer servir a Deus através de um ministério frutífero, aí não é assim que funciona. Aí as coisas andam diferente. Deus precisa trabalhar primeiro na sua vida, porque o seu caráter vai determinar o seu ministério. Antes de Deus dar a missão de Isaías, Deus agiu na vida de Isaías. Pergunto aos irmãos: será que Isaías podia ser o profeta que ele tinha que ser, com a boca suja que ele tinha? Isaías podia fazer tudo o que ele veio a fazer depois, tendo o tipo de vida e o ambiente que ele convivia? Não era possível. Então Deus precisou tratar primeiro com ele, para depois tratar através dele. E se você é um daqueles, uma daquelas, que sonha em ser usado por Deus poderosamente, entenda, aceite e abraça com alegria. Deus vai tratar primeiro contigo. Pastor, isso não é gostoso de ouvir. Não é não, por isso que não é todo mundo que serve a Deus em ministério exponencial. Porque não é todo mundo que quer ser tratado por Deus. Não é todo mundo que quer ser colocado diante de Deus e ser moído, ser levado para o lugar onde o oleiro refaz o vaso. Não é todo mundo. E aí você pode falar assim: pastor, então para mim essa mensagem já não serve mais. Eu vou falar assim: mas fica aqui porque não acabou ainda. No final você vai embora. Terceiro, é preciso receber e compreender a direção desse ministério, do versículo 8 ao 13 que vai falar isso. Eu preciso ser impactado pela presença do próprio Deus. Eu preciso olhar para mim e perceber as minhas fraquezas e indignidades. E em terceiro, eu preciso compreender a direção que Deus quer me dar no ministério, porque tem muita gente que vai indo aleatoriamente. Irmãos e irmãs, eu sei que muitos de vocês estão ávidos pela obra do Senhor, mas entenda, existe direção para todas as coisas. Existe o jeito certo de fazer, não é só fazer a coisa certa, tem que fazer a coisa certa do jeito certo. Torre, se eu falar alguma besteira aqui, me corrige. Imagina que aqui no Brasil, que é possível você ter uma arma, se você fizer todos os cursos certos, tiver um porte, certo? Você está na sua casa, entra ali um bandido na sua casa, e você, com legítima defesa, pega aquela arma e atira nele, dá um tiro. Ele cai, e você dá o segundo tiro. Ele morre, e você dá o terceiro, o quarto, o quinto. Eu não sei quantas balas tem no revólver comum. Vamos supor que seja 5, eu não sei. Eu nem para jogar esses joguinhos de videogame de tiro, para memorizar agora. Vamos supor que tenha 5, você dá 5 tiros. Pastor, você está ensinando a dar tiro? Não, eu estou fazendo uma exposição bem grave aqui. Você dá 5 tiros porque essa pessoa veio com maldade para fazer uma coisa ali em você. Você pode ser incriminado, não pode? Porque sua legítima defesa passou do limite, e aí você agiu com passionalidade. Como que é? Aí foi uma execução, não foi legítima defesa. Ele manja dos Paranauê, por isso que eu pedi socorro aqui. Então você está jurando que é um herói, porque você salvou sua família. Aí você vai responder por esse crime. Então fazer a coisa certa tem que ser também do jeito certo. Não basta fazer a coisa certa, tem que fazer a coisa certa do jeito certo. Eu quero servir a Deus, mas vai fazer qualquer coisa?
vai fazer de qualquer jeito, vai ir na raça, vai na raça. O Brasil foi na raça, voltou. Os meninos estão voltando, não fez do jeito certo. Não temos lá alguns dos melhores jogadores do mundo em cada posição que estava jogando? Não tem lá o técnico, que não é só técnico, é coaching também, os caras da psicologia. Parabéns, Brasil, muito bom. Dá-lhe Bélgica. Bélgica, quem é Bélgica? Eu sei que Bélgica é coisa de rico, não sei que Bélgica é coisa de chocolate. Mas deu um chocolate no Brasil, agora. Por quê? Porque fez a coisa certa, não fez do jeito certo. Está todo mundo lá podendo fazer tudo bem feito. Está voltando. E assim é o ministério da gente. Você pode ser qualificado, você pode ser o Neymar. Vai ficar caindo, não vai rolar não. Eu tive que ler na internet uma coisa que nesse caso foi verdade. Nem sempre Jesus salva. Estava na Copa lá o Gabriel Jesus e ele não salvou a gente. Não é piada de pastor, essa daí eu li, não foi de crente, eu acho. Nem sempre Jesus salva. Pois é, o Jesus lá não salvou. Não adianta fazer a coisa certa do jeito errado. Você precisa compreender qual a direção para o seu ministério. Pastor, já tive um encontro com Deus, estou olhando para mim, vi as minhas indignidades, agora vou fazer o que tem que ser feito. O que Deus falou para você fazer? Não sei. Então pergunta de novo, Deus precisa dar direção para você não fazer a coisa certa do jeito errado. Fazer a coisa certa do jeito errado não dá certo. O ministério é assim que funciona. Imagina o Senhor fala assim, olha, presta atenção. O Senhor faz tudo o que fez com Isaías, toca nele, ele está purificado, aleluia, glória a Deus. Agora Isaías é um pentecostal, porque tem fogo na boca e tal, e vai agora profetizar. E o Senhor fala, quem haverá de ir por nós? Aí Isaías fala, eu vou. Ele vira as costas e vai pregar. E ele começa a falar para o povo, olha, Deus está dizendo isso, aquilo, outro. Pergunto a vocês, foi o que Deus mandou ele falar? Não. Ele teve que esperar, e Deus falou para ele o que ele ia falar. E a mensagem que Deus deu para ele falar, não era uma mensagem que aparentemente as pessoas gostariam de dar. Porque ele não pregou assim, arrependam-se, porque Deus vai ser misericordioso e vai poupar Judá, vai poupar Jerusalém. O que Deus está dizendo aqui, que era para estar na boca de Isaías, prega para esse povo, eles vão ouvir, mas não vão te escutar. Você vai pregar inutilmente, é o que ele está dizendo. Você vai fazer papel de bobo na frente desse povo, é o que Deus está dizendo. Você vai falar, eles não vão prestar atenção, eles vão ver, mas não vão entender nada. Eles não vão se arrepender, vão ser destruídos, e depois que eu destruir tudo, se sobrar alguém, eu mando entrar aqui na cidade para matar aqui dentro. Quem não for levado para o cativeiro, morre aqui dentro. Mas por amor a mim mesmo, não está escrito isso, mas é óbvio, por amor a mim mesmo, pela aliança que foi feita com alguns patriarcas lá atrás, e depois com Davi, vou fazer com que permaneça alguma coisa que vai dar continuidade a esse povo, e o povo volta da Babilônia e refaz Jerusalém. Só que a mensagem não era assim, povo, se vocês se arrependerem, Deus vai agir com bem. A mensagem era, vocês estão em pecado, arrependam-se, mas como vocês não vão se arrepender, que eu já sei, vocês vão tudo morrer. Vocês acham que ele era popular? Você acha que tinha algum irmãozinho, irmãzinha aqui na casa de Isaías? Isaías, você não pode orar por mim? Você acha que alguém ia pedir oração para Isaías? Você acha que aparecia alguém na casa de Isaías e falava, Isaías, dá uma palavra da parte de Deus para mim? Não ia. Ele não era popular, com certeza ele não era benquisto, mas ele foi fiel a Deus. O ministro tem que ser fiel ao que Deus chamou ele para fazer, e para ele ser fiel ao que Deus chamou ele para fazer, ele tem que saber o que é que Deus chamou ele para fazer, senão como ele vai fazer? Ele ouviu a direção, o direcionamento do que ele deveria fazer, daquelas questões específicas, e então ele pôde ser fiel. Ele não foi tomado por um senso de criatividade e pensou, puxa vida, Deus não está sendo tão criativo quanto possível, vou ajudar Deus para fazer o negócio do jeito certo. Não.
Ele simplesmente obedeceu a Deus e foi fiel a Deus. Ele recebeu a direção e não foi levado por métodos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Eu tenho lá em casa uns 12 pelo menos. Uns 12 livros que tratam só sobre o assunto técnicas para crescimento de igreja. Uns 12. Eu não comprei nenhum, de verdade, dou a minha palavra diante de Deus. Eu ganhei esses livros, não foi só esse, foram tantos outros. Um pastor amigo meu ia jogar fora os livros dele. Acho que ele tinha cansado do ministério e queria jogar fora. Eu falei, como você vai jogar fora livro? Me dá. E eu peguei tudo, e no meio vieram esses livros. Tem uns 3 ou 4 só do Peter Wagner. Para quem estuda história do crescimento de igreja, sabe que ele é o pioneiro na questão. E eu peguei todos esses livros, confesso que eu li todos. Sabe o que esses escritores e líderes estão ensinando? Técnicas de como fazer a obra de Deus ir adiante. Você sabe qual que é a técnica para fazer a obra de Deus ir adiante? Seja obediente ao que Deus mandou fazer. É assim que a obra de Deus anda, com pessoas fiéis, não com pessoas treinadas com técnicas que deu certo em outro lugar. Aí tem um cara lá da Coreia que fez o negócio, vamos fazer igual eles fizeram aqui. Tem um cara lá em Massachusetts, só para falar um nome mais difícil. Fez lá e vamos fazer aqui, vamos implantar o que eles implantaram lá, vamos que dá certo. Não faça isso com seu ministério. Use bons exemplos, mas aprenda uma coisa outra que o Hernandes Dias Lopes fala com muita propriedade. Tem uma mensagem dele na internet, você vai achar disponível. O homem que Deus usa, eu acho que é esse nome. Eu tenho um livro também com esse nome, então estou em dúvida se é essa mesmo. Mas é uma mensagem que ele prega em cima da vida do Elias. E ele fala algo muito poderoso. Deus unge pessoas, Deus não unge métodos. Deus unge pessoas, Deus não unge métodos. Um Deus usa de um jeito, o outro Deus usa do outro. Então não é porque deu certo com um que vai dar certo com você. Não é porque o outro fez assim e deu certo que vai dar certo com você. Eu já li, irmãos, o livro Adoração Extravagante da Darlene Zek, da Hillsong. E eu não aprendi a cantar. E nem ser bom ministro de louvor. Porque ela contou a experiência dela. Foi o jeito que Deus usou a irmã. Tem muita coisa que ela fala que é útil para mim até hoje. Mas e daí? Eu não vou entender que isso é um método, porque Deus não unge métodos, Deus unge pessoas. Cada um é de um jeito, você tem peculiaridades, você tem dons específicos, você tem defeitos específicos, e Deus vai te usar do jeito que você é. É óbvio que nós não descartamos a experiência de outras pessoas, mas nós precisamos compreender que o negócio de Deus é com a gente, não com o método que a gente usa. Isaías não ficou correndo, deixa eu ver o que o profeta anterior fez, para eu fazer igual. O profeta de sucesso do passado fez, eu quero fazer também. Ele foi e fez como ele achou que tinha que fazer. Imagina ele lendo a biografia de Elias e pensando, vou fazer igual a Elias. Ele não fez nada igual a Elias. Elias morava no meio do nada, ficava de lugar em lugar, como João Batista, comendo mel e gafanhoto, vestido com pele de animal, mas não era chique igual roupas de pele de animal que tem hoje. Um ermitão mesmo, e vivendo dessa forma, afastado de todo mundo. E Isaías morava no palácio do rei. Isaías estava no convívio da alta sociedade. Ele foi completamente diferente de Elias, mas teve um sucesso no seu ministério, teve um ministério exponencial, porque ele obedeceu a Deus no que Deus mandou ele fazer. Então você sente que é chamado por Deus, entenda, você não é igual ao fulano de tal, você não é ele, então não precisa copiar. Você canta, você não é a cantora tal, só passou o nome de cantora antiga, só Soraya Moraes. Você não é a Soraya Moraes, você não é qualquer Aline Barros, você não é, puxa, eu queria ser, mas não sou o Ed Renekiewicz, eu sou o Fábio, e Deus quer me usar sendo o Fábio, é o meu ministério, é o meu chamado, e Deus quer usar você com o seu ministério e com o seu chamado. Então se coloque diante de Deus, caso você não tenha tido ainda um encontro com Ele, para que você o tenha.
Coloque-se diante de Deus, e quando você estiver diante dele, olhando para ele, olha para você e reconheça as suas fraquezas. Não fica achando que você é mais do que você é, não. Porque isso vai te impedir de viver o que Deus tem para a sua vida, ao invés de te ajudar. E eu quero encerrar dizendo o seguinte, não estava aqui, não está no meu esboço, mas eu tinha preparado lá na minha casa já. Você tem um chamado para o ministério? Se prepare para as lutas do ministério. O ministério vem com lutas, vem com dificuldades. Esteja pronto para elas. Deus não vai te dar um fardo mais pesado que você possa carregar, mas não tenha dúvida, todo ministério vem acompanhado de dificuldades. O compromisso que você tem que ter, o zelo, a perseverança que você tem que ter, o esmero de se preparar, de se qualificar para fazer o que você tem que fazer, tem muitas dificuldades. Mas a obra do Senhor, saiba, não é vã. Tudo o que você faz para Deus, tudo o que você faz para Deus, nada é feito à toa, nada está perdido. Eu quero orar com vocês e pedir a Deus para que Deus ajude a cada um dos irmãos. Há uns que estão aqui e já compreenderam o seu chamado, que sejam impactados por Deus, aqui ouçam a direção de Deus, para que obedeçam. Aos outros irmãos e irmãs que ainda não sabem, porque isso é a dúvida de muitas pessoas. Pastor, eu não sei qual é o meu chamado. Se coloque diante do Senhor, porque Ele vai te chamar para fazer algo específico. Ele vai te dar uma missão específica. Abraça o que Deus te der e faça com todo o seu coração. Mas agora, coloque-se diante de Deus, porque Ele vai te abençoar. Você pode ficar de pé, por favor?